Galera, é hoje. Hoje é o primeiro dia que a gente começa a falar sobre Caibalion. Ontem foi a propaganda chamando vocês e hoje a gente entra. Por que eu trouxe esse livro? Bom, primeiro que ele é fantástico, mas segundo, que ele serve de fundamento substrato de diversas religiões e filosofias e a coisa é milenar. Eu vou falar um pouquinho sobre a história, mas vou tentar fazer de forma mais reduzida possível. Eu só quero que você fique aí pensando no seguinte: isso vai servir para a sua vida. É um presente que você ganha a hora que você se debruça sobre isso e vai ter aplicação prática, eu te juro. Sabe quando você encurta caminho? É um atalho. Você fala, como assim um atalho? Tem atalhos na vida? Bom, sim e não. Sim e não é ótimo, né? Quando as contradições podem viver juntas. Tem atalho, porque quando você tem conhecimento, você sabe como ir mais certeiro para o rumo certo. Mais certeiro para o rumo certo parece redundante, né? Mas é mais ou menos isso. Vamos lá, então. Quem foi o Caibalion? Foi escrito por quem? Quem foi Hermes Trismegisto ou Totti? E qual é a relação, né, dessa obra e de Hermes Trismegisto? Bem, vamos lá. Hermes Trismegisto, ele é conhecido como mestre dos mestres. Seria o cara que veio há milênios de anos atrás, a gente não sabe precisar quanto, né? Foi antes de Cristo, 2500, 3500, 3000 antes de Cristo, não se sabe. Mas tem gente que fala até que ele é uma lenda. Eu não acredito que ele seja uma lenda, porque ele deixou um conhecimento que influenciou assim, o mundo inteiro. E era conhecido o Antigo Egito como um lugar que ali tinha a primeira escola iniciática, se você é a primeira ou não tinha outras, ela era a mais importante. O conhecimento se espalhou de lá para várias nações do mundo. E o conhecimento que ele deixou é muito forte, é muito importante. E influenciou e ainda continua influenciando diversas, se não todas as correntes filosóficas, religiões, sistemas de crença em geral. Existe um problema que ele mesmo dizia, né, que vinha algo que ele deixou, que o conhecimento hermético ele acaba sendo contaminado quando você mistura com a teologia, porque daí acaba tendo dogmas. Então isso é deveras complicado. Quer dizer, mas tudo bem. Era para ser passado de forma mais pura. Mas às vezes se engessa, de acordo com aquilo que você coloca junto, se desvia. Mas as verdades você consegue achar. Quando você sabe, conhece os princípios, os axiomas, quando você tem verdadeiramente uma constituição, uma construção dentro de você que faz sentido, você consegue ver vários ramos então de filosofia, de religião e consegue entender onde elas convergem. Aquilo que parece divergente acaba indo embora, você tira o verniz e fica a essência, e fica aquilo, né, o objeto em si. Tá? Então vamos lá. Esse cara que seria o mestre dos mestres seria o cara que tinha o escriba dos deuses, né? O cara que tinha todo o conhecimento. E aí ele veio, né? E foi passando para as pessoas. Essa escola iniciática se abriu e ela ensinava, né? Diz que havia uma benevolência muito grande, mas lógico, para aquelas pessoas que estavam preparadas para receber aquele conhecimento. Foi se espalhando pelos 4 cantos da terra. Bom, Santo Agostinho foi representando a igreja, ele foi totalmente contrário ao hermetismo. Muitas figuras importantes da igreja católica e de outras abraçaram e ainda abraçam o hermetismo, né? Não tem nada de errado com o hermetismo. Para Santo Agostinho era algo como isso é do demônio. Na verdade é o conhecimento anterior da igreja, não é de vocês. Mas a gente sabe que a igreja veio depois de Hermes Trismegisto. É o nome que foi dado a ele na Grécia, né? E Totti foi uma reverência, considerando Hermes Trismegisto como deus, né? Então ele estava dentre os deuses do Antigo Egito, estava Totti, tá? Antes, gente, que a gente pare e pense um pouquinho. Santo Agostinho, por que santo? Né? Assim ele foi considerado pela Igreja Católica naquele processo todo de canonização. Mas por que ele era contrário ao hermetismo? Ele dizia que como aquele conhecimento era da Igreja Católica, só podia ter sido o demônio assoprar no ouvido das pessoas aquele conhecimento, né? Ou seja, ele até não refuta, é verdadeiro, só que não pode. Se não pode, então eu sou contra, eu sou contrário. A gente sabe que a Igreja Católica ela teve aquela coisa de
perseguição, da Santa, né, Inquisição, de tantas coisas ruins. Então a gente tem que saber separar o joio do trigo. Eu não vou falar mal da Igreja Católica, tem gente ali que é incrível, que é muito boa, né? As religiões, as igrejas, não vou falar mal de nenhuma. Tem várias pessoas que seguem o catolicismo, que eu gosto muito. Então, eu não sou contrária à igreja, eu só estou tentando fazer um recorte histórico para dizer para vocês terem cuidado, porque hoje eu vejo muitos crentes que daí não são da Igreja Católica, mas é do cristianismo, e que acham que tudo é demônio, que é pecado, que é maldade. Mas, gente, a maldade começa no coração e na mente da gente. Quando vocês descobrirem um pouquinho mais sobre o hermetismo, vocês vão ver a utilização que tem no dia a dia, vocês vão ver que vocês já fazem uso sem saber disso, né? E que não tem nada de errado, não tem nada de mais. Então a questão é, o seu coração é puro, ele não tem a maldade, você não vai atingir ninguém com maldade. Agora, se tiver maldade no teu coração e tiver vingança, coisa e tal, você não precisa saber de doutrina nenhuma e nada que o valha, né? Porque as suas atitudes vão ser contrárias. É a mesma coisa que você ter uma faca. A faca ela pode ser para passar manteiga no pão e pode ser para cortar o colega, para matar o outro. Que horror, né? Estou fazendo assim como se fosse machado. Mas enfim, é algo assim do gênero. Tá, então beleza. E aí o que acontece? Esse conhecimento que foi passado lá atrás e que ele se seguiu no tempo, porque vários mestres e hierofantes foram dando continuidade nessa escola iniciática do Egito, né, que é conhecida como a nação da sabedoria oculta e que foi passada para o mundo inteiro. Então, esse conhecimento chamado de hermetismo, por quê? Porque era algo fechado. Até é interessante quando a Lucilena Galvão vai explicar que ela fala assim do Tupperware, né, que fala assim hermeticamente fechado. E essa palavra, verdadeiramente, o hermetismo, hermeticamente fechado, vem do hermetismo. Ou seja, é um conhecimento fechado. Por quê? Porque para que ele não fosse banalizado, para que ele não fosse entregue a todas as pessoas e fosse desvirtuado. Mas olha que coisa interessante. Quando nós temos... imagina a civilização, ela está bem, né? Não sei o quanto ela estava bem, mas ela tem momentos e momentos históricos. Quando está tudo indo mais ou menos, pelo menos é ótimo, né? Então, esse conhecimento é sempre passado de forma oral, né? Então é mestre-discípulo e assim vai. Eles não escreviam os conhecimentos, não só com relação ao hermetismo, mas outros conhecimentos. Acontece que quando existem momentos de perigo, de grande perigo, e que o conhecimento ele pode se perder de forma completa, então aí começa a se escrever, né, os livros. Por exemplo, o Kybalion, que a gente vai falar sobre os princípios, tá aqui, ou esse livro aqui, ele foi escrito em 1908. Mas o próprio autor dele, que diz que é o William Walker Atkinson, ele não assinou. Aliás, ele usava vários pseudônimos, né? Ele colocou como os 3 iniciados, porque ele usou um pseudônimo, né? Ele falou, não é meu, e ele fala o tempo todo. Então ele está, na realidade, resumindo, pegando os princípios herméticos e estruturando de uma forma organizada. Tem outras pessoas que vão reclamar a autoria, mas eu acho muito mais sensato se foi ele ou se foi outra pessoa que fez isso, porque diz que esse conhecimento não é nem de um nem de outro autor, que é algo milenar. Quem estruturou isso fez bem feito, entendeu? Teve compreensão. E isso é uma coisa muito boa para a gente que conseguiu receber, né? É lógico que eu acho que se a gente... Acho não, né? Muito certeza que se a gente estivesse lá atrás conversando com esses mestres, estivesse apto a compreender o que eles poderiam nos passar, e aprendizado seria muito mais completo. Mas graças a Deus a gente tem, né, um pouco dele e pode aprender um pouco disso. E aí você fala assim, mas como é que isso vai influenciar o meu dia a dia? Vamos lá, senta que lá vem a história. Olha só que interessante. Hoje a gente tem diversas formas de se abordar o mesmo assunto. A física quântica, por exemplo, vou ver se eu trago depois para falar um pouquinho para vocês, fazer um paralelo que vai ser bem interessante, mas para não ficar muito extenso eu não vou fazer isso hoje. Só que a física quântica ela explica o que está nas filosofias, explica de uma outra forma, com comprovação científica e observável, coisas que antes a gente não podia imaginar nem em sonhos, né? Mas vamos lá. Então, o que é a primeira lei? Como é que você vai usar ela? Primeiro, vamos ver o que é a primeira lei. Fala o seguinte, deixa eu pegar, desculpa que aqui acabou saindo e eu tenho um roteirinho para poder dizer para vocês e ler as coisas mais interessantes possíveis, né? O que seria a alquimia ou o hermetismo? Bom, a alquimia ficou conhecido para que
os alquimistas pudessem se proteger, eles diziam que os estudos que eles faziam era a transmutação de qualquer metal em ouro, né? Seria a busca pela pedra filosofal. É isso mesmo, né? Então, eles podem fazer isso? Eu creio que sim, né? Eu creio que eles podem fazer isso muito mais. Mas a questão não era essa. Isso era de menos importância. Mas você fala, como assim de menos importância? Não é importante que você tenha uma quantidade boa, assim, né? Imagina, você tem ouro, você transforma tudo em ouro, ainda mais naquela época, né? Imagina a pessoa ia estar muito rica e tudo. Mas a riqueza antes proveniente, como a prosperidade, ela é proveniente de uma questão anterior. A matéria é só uma manifestação da sua essência, né? Assim como todas as coisas nesse plano que a gente vive. Então eles dominavam, na verdade, um outro plano. E é isso que vai entrar, isso que vai ser muito legal. E vocês já vão ter ouvido falar. Então isso não vai ser totalmente diferente para vocês e vocês vão entender como essa e outras leis vocês vão utilizar para tudo. Porque essas leis, elas são aplicadas em tudo que se cria. São leis. E aí você fala, o que são essas leis? São ordenamentos. Não como a gente pensa hoje, né? Porque as leis são tão, meu Deus, feitas pelo homem e cheio de interesses escusos e com corrupção e ilegítimas, que a gente fala até aquelas legítimas e ilegítimas que vão contra a moral, inadequadas. Algo pode ser legal, mas não legítimo, né? Legal porque assim passou por todo o processo legislativo, mas não legítimo, porque quando você vai ver aquilo, não tem o arcabouço moral que deveria ter. Agora, quando você fala das leis da criação, quando você fala das leis da ordenação, leis provenientes do todo ou de Deus, aí é outra história e outra situação, outra conotação, né? Culturalmente ficou pobre esse termo porque a gente desvirtuou como desvirtua diversas coisas. Mas o que seria a lei, então, dessas leis que a gente vai ler, desses princípios, são ordenações de como todas as coisas funcionam em harmonia, seguindo passo a passo, de forma adequada, né? Seguindo ciclos de nascimento, crescimento, maturação e morte, destruição para um novo recomeço. Então, assim tá? Então, tá bom. Maravilha, Carla, mas você falou e ainda não falou qual é a primeira lei. Bom, eles queriam fazer uma transmutação que não era essa transmutação, ainda que ela caiba dentro disso. Mas a transmutação é mental. Você fala, oba, tá ficando bom. A gente não tem uma mente? A gente tem, né? Mas essa mente é nossa? O quanto é nossa? A gente vai ficar em questão filosófica. Eu vou procurar não me segurar tanto nessas questões, mas pensa só uma coisa. A mente não é algo que está preso. A gente tem o cérebro e tem os neurônios que fazem as sinapses. Imagina que você tem toda uma corrente elétrica de eletricidade onde a inteligência está funcionando. Mas nós não somos seres físicos, nós somos seres espirituais tendo uma experiência física. Né? Então, o que isso significa? Significa que a mente não confunda com o cérebro. Né? O que é a mente? Você tem a nossa mente, mas você tem a mente do todo. O que é o todo? Bom, tá ficando complexo, Carla, mas vamos lá, a gente vai tentar ir para termos abstratos. Mas pensa numa coisa, alguns conceitos já nos são bastante conhecidos e a gente vai mesclar e vai dar tudo certo. Ele diz o seguinte, o todo é mente, o universo é mental. Bom, mas tá ficando confuso. Olha aqui que interessante. Deixa eu achar aqui que eu escrevi aqui para passar para vocês. Meu Deus, aqui. Aqui o axioma correspondente à primeira lei, né? O todo é mente. Eu vou explicar cada coisa, tá? O universo é mental, que significa que a realidade subjacente do universo é mente. E o que o universo em si é mental, isso é, que existe na mente do todo. O que é o todo? O todo seria Deus. Daí você está fazendo, mas Deus me parece aquele homem mais velho sentado numa cadeira. Gente, uma coisa que eu percebi é o tamanho da minha ignorância. Mas eu não fiquei tão triste com isso, só um pouquinho. Não porque essa ignorância, ela cabe a muita gente. Só quem está verdadeiramente iluminado vai começar a arranhar a superfície. Tá? Mas ainda assim tem que estar muito, sei lá, acendeu, mas acendeu e está na quinta, está na sexta dimensão, não sei. A gente
por mais que tente entender a natureza de Deus, não consegue. Por isso que eu falo que a gente só arranha a superfície, tem uma mera ideia. Né? Mas essa filosofia começa a fazer todo sentido quando a gente pega a mecânica quântica com os fenômenos observáveis. Depois eu vou trazer algo para poder comparar para vocês. Mas isso aqui, ó, o todo, quando a gente se refere ao todo, é uma forma que esse povo que estudava, né, os alquimistas, os aprendizes do hermetismo, chamavam o todo, Deus de o todo, mas não considerando um homem uma pessoa, até porque, até nesse livro fala, e eu concordo porque eu sempre pensei nisso, que quando você pega, imagina que você pensa Deus como um ser humano, né? Então a gente iguala, a gente faz ao contrário. Em vez da gente achar que a gente foi feita em imagem e semelhança de Deus, em um outro nível, no nível energético, espiritual e outras coisas mais, a gente faz o contrário. Então a gente cheio de imperfeições aqui, com ciúmes, rancor, inveja, tristeza, alegria, enfim, uma falta de educação total das emoções, né? E com várias faltas e coisa e tal, enquanto a gente está manifesto aqui nesse plano físico. Então a gente acha e coloca um Deus vingativo, um Deus que quer isso, que quer aquilo outro, como se ele fosse vazio, como se ele não fosse pleno, né? Então esse Deus egoísta, esse Deus vingativo e que faz um monte de coisa horrorosa, né? Não, seria assim o fruto de uma mente infantil. E o cara fala isso e fala, gente, sempre pensei isso, né? Então, é tudo de bom quando ele fala. Aí você fala assim, quem tá falando isso? William Walker? Eu acho que, na realidade, ele só está transcrevendo um pensamento, uma ideia, né? Do que vem de Hermes Trismegisto, ou Tonte. Ótimo, maravilha, porque assim ele fala, né? Ou dos três iniciados, que foi passando de tempos em tempos, talvez algo tenha sido agregado, mas esse é o conhecimento original. Legal, maravilha, também penso assim, não sei o que você pensa, né? Você coloca aquilo que você pensa, mas eu acho que Deus é muito maior do que tudo isso. E quando você pega algumas qualidades, você não consegue refutar, né? Eu até coloquei aqui no final, mas assim, Deus é infinito, o todo, né? Vamos pensar o todo, é muito melhor a gente falar o todo, porque tudo que existe é Deus. Nós vivemos em Deus, nós nos manifestamos em Deus, né? Todas as qualidades. Ele não foi criado, ele é eterno, ele não teve princípio, não tem fim. Ele é absoluto, ele é completo, ele não precisa que nós o completemos, ele é completo, ele é toda essa completude, né? Então, assim, ele é onipresente, onisciente, então, enfim, todas as qualidades de completude ele tem. Maravilha, legal. Aí você fala assim, bom, ele é o todo, o universo está dentro do todo, e o universo é mental. Legal, tá ficando complicado, né? Bom, o todo é mente. Tá bom. Então quer dizer que Deus, a natureza de Deus, a essência de Deus, já que todo você pode igualar a Deus, a essência de Deus é mente. Legal, bacana. Essa mente não é concreta, não é algo concreto, não é algo material, tal qual a gente conhece aqui. É a mente. Universo é mental, ou seja, todas as coisas que a gente conhece, cachorro, bola, papagaio, periquito, pessoas, árvore, natureza em geral, tudo. Então o universo, tudo que existe é mental. Então essa materialidade que a gente percebe é só uma forma mais lenta de vibração, né? Isso a gente já sabe, até a gente falou em outros vídeos, quando a gente pensa na fórmula super especial de Einstein, né? Energia é igual a matéria vezes velocidade ao quadrado. O que significa isso? Que na verdade tudo é energia, né? Não tem essa materialidade que a gente percebe, e como se você for pensar em partícula ou onda, né? Então somos ondas que estamos vendo tudo e nos vendo, nos percebendo e nos considerando como se fôssemos partículas, né? Assim, esse é o nosso grau de percepção. Mas a grande realidade é que a gente não tem uma continuidade no tempo. A gente perece, mas assim, a gente, enquanto alma, enquanto essência, não. A gente perece a parte física. Todas as coisas que a gente vê são fenômenos, não são a substância em si. A substância é mental, né? A nossa verdadeira vida não é daqui da matéria. Na matéria, a gente está no intercâmbio de inter-relações e participando de uma manifestação coletiva. Mas se diz, como o todo, vivemos na mente do todo, somos uma criação do todo, e o todo sustenta de forma mental toda essa criação que ele faz, né?
ele não é perecível, nós somos, né, enquanto manifestação dessa realidade. Então, mundos infinitos são construídos e destruídos dentro da mente do todo. Como tudo é mental e nós somos co-criadores, nós participamos também da mente do Criador. Mas nós não somos Deus, nós somos uma manifestação de Deus. Somos parte que vamos voltar para casa, né? Mas assim a gente está na manifestação. Então, o que acontece? Quando eu quero mudar alguma coisa, eu preciso dominar a mente. Primeiro a minha, né? Como que eu vou querer dominar algo que está fora? Eu não mudo nada, então você fala assim, bom, beleza, então eu já falei um monte, 16 minutos, e eu vou tentar trazer aqui a parte prática para vocês, da primeira lei, né? Eu vou só repetir mais uma vez, e eu peço que depois vocês anotem, escrevam, meditem sobre isso e eu falo a parte prática. O axioma correspondente, né? O que seria, então? O todo é mente, o universo é mental, que significa que a realidade subjacente do universo é mente e que o universo em si é mental. Isto é, existe na mente do todo. Tá, bom, beleza. Eu quero mudar muitas coisas e me sinto impotente para mudar toda e qualquer coisa na minha vida. Me sinto impotente quando eu vejo as coisas que me cercam e que eu não tenho condições de mudar, como decisões políticas, governos que vêm e vão, e tantas vontades em disputa para que uma realidade se estabeleça. E aí o que eu faço? Então, aí é que tá. Você quer mudar alguma coisa lá fora? Muda dentro de você. Primeiro, se você se vir como vítima das circunstâncias, vai ficar muito difícil, porque a vítima não faz nada, ela só sofre, ela só perece. E a gente não quer isso, né? Então tá, legal. Então, se eu vejo toda uma situação e estou passando por ela, eu tenho que pensar que isso muito provavelmente é uma condição coletiva da qual eu faço parte da humanidade, né? Posso pensar em karma, lei de causa e efeito, que em algum momento eu participei e estou participando. Posso até pensar que eu vim para ajudar, sei lá o quê. Mas o fato é, se a gente pensa em karma e dharma, o dharma é quando eu utilizo essas condições para fazer o meu melhor, tanto para mim quanto para quem me cerca. Eu aproveito as oportunidades, que seria de choro e ranger de dentes, para alegria para as pessoas e para mim mesma, né? Então, se eu estava bem quietinha, né, numa situação cômoda, tranquila, e pensava assim, tá tudo bem aqui, quando a água bate na bunda, eu vou ter que aprender a nadar. E aí eu vou tentar levar os meus irmãozinhos que estão se afogando junto comigo, né? Para ensinar eles a nadar e a gente sair todo mundo junto para um lugar seguro. Então vamos lá. Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente começa com a primeira lei. Bom, eu não posso bater de frente com o sistema, eu não posso bater de frente com as pessoas que me cercam, e isso não é uma atitude inteligente. Eu não mudo nada mudando o efeito. Eu mudo mudando a causa, e a causa primeira de toda e qualquer situação que eu possa estar vivendo se origina dentro da mente, se origina na mente. O que eu posso ter o controle de mudar primeiro para dominar qualquer situação é o meu estado mental e emocional. Então eu primeiro cuido de casa, eu faço a faxina interna, para depois eu começar a fazer com que outras situações possam ser modificadas, né? Então, para que eu tenha algum poder no mundo, eu tenho que ter poder sobre mim mesma. O resto é consequência. Então, a primeira lei que eu digo para vocês, o universo é mental. Não adianta mudar fora, tem que mudar dentro para que fora venha uma nova realidade. Porque isso é efeito e a causa é o que está dentro da minha mente, da mente do outro, que na verdade é uma só mente, né? E que está dentro da mente do todo, mas se a gente é co-criador, a gente vai mudar. Se eu for uma pessoa muito descontrolada emocionalmente, qualquer conversa, qualquer que me seja contrária, qualquer crítica, qualquer situação que possa colocar em risco a minha pseudo-segurança, daquilo que eu imagino como segurança, e tantas outras coisas vão me derrubar muito fácil, não é isso? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso silenciar e eu preciso ficar na observadoria. Por isso que a meditação é tão importante. Educação sentimental, educação emocional. Quanto maior controle e maestria você tiver sobre as suas emoções, foco e atenção naquilo que você deseja, nos teus pensamentos e nas atividades que você realiza. Então essa é a primeira lição que eu deixo correlacionada com
o universo sendo mental. Transmutação mental. E a transmutação começa na gente. O resto é consequência. Eu espero que vocês tenham gostado. Então a gente falou um pouquinho sobre o hermetismo e depois sobre a primeira lei. Sempre tem muito mais para explorar. Mas se eu fizer uma coisa muito longa, vai se perder o foco principal. E o que eu quero com esse canal é desenvolvimento pessoal, reprogramação, autorresponsabilidade e desenvolvimento, né? O que vem com life coaching, hipnose, enfim, todas as coisas que tais, tá bom? Ó, beijo pra vocês. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo na segunda lei. Tchau, tchau. Até.